Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas, o Glorioso estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, 2-1 sobre o São Paulo. O jogo não foi simples, isso porque o Botafogo poderia ter facilitado as ações na primeira etapa, abriu 1-0 logo no início, belíssima cobrança de falta do Eduardo, cabeceio sem chances para o goleiro do Tiquinho Soares. O Botafogo dominava o jogo, fazia aquela marcação alta, mas no primeiro ataque do tricolor paulista, o Fogão deu espaço e acabou sofrendo o gol de empate do Caleri, 1-1. A partir daquele momento, o Botafogo simplesmente parou de jogar. O São Paulo ficava com a bola, tudo bem, uma posse estéril, nada acontecia, e o Botafogo também não conseguia manter a posse por muito tempo quando tinha a pelota. Quando o Glorioso conseguia, na primeira etapa, roubar a bola no campo ofensivo, levava perigo ao gol adversário, mas esbarrava nas tomadas de decisões equivocadas. O Botafogo entrou em campo com Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, na zaga Adrielson e Cuesta, na lateral esquerdo Rafael. No meio-campo, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo. Na ponta direita, Gustavo Sauer. Como centroavante, Tiquinho Soares. Na ponta esquerda, surpresa, Júnior Santos, no lugar do Luiz Henrique, que tinha jogado bem contra o Ipiranga. Então, no primeiro tempo, o Botafogo começou muito bem, fez 1-0, depois de ter tomado o empate, foi muito mal até o fim. Veio a segunda etapa, Daniel Borges entrou no lugar do Rafael, e no lugar do Gustavo Sauer, o técnico Luiz Castro colocou o ponta Luiz Henrique. Então, o Luiz Henrique foi para o lado esquerdo e o Júnior Santos para o lado direito. O Botafogo não melhorou. São Paulo continuava tocando a bola sem oferecer muitos perigos. Só que, a partir de determinado momento, o São Paulo se sentiu tão confortável em campo que começou a criar chances. E assim, o tricolor paulista pelo menos 3 vezes finalizou com perigo. E o Lucas Perry fez defesas muito importantes, defesas realmente maravilhosas. Entraram no Botafogo o menino Matias Segovia na ponta direita, no lugar do Júnior Santos, logo depois do Júnior Santos ter feito belíssima jogada pela direita e ter finalizado muito mal, e também o Lucas Fernandes no lugar do Tietê. Então o Botafogo indo para frente, podendo de alguma forma levar mais dificuldades para a defesa do tricolor paulista. E assim o Botafogo pelo menos tinha o contra-ataque, porque em dado momento o Fogão nem o contra-ataque tinha na primeira etapa. Já no segundo tempo, com o Luiz Henrique por um lado, o Matias Segovia por outro, o Botafogo começou a contra-atacar, o São Paulo então começou a ter mais cuidados. E uma jogada que o Botafogo foi até o fundo, voltou, tocou, cadenciou, a bola chegou até o zagueiro Vitor Cuesta, que tem muita qualidade. Ele olhou para a área, fez um cruzamento belíssimo, deu um passe maravilhoso, se tornou uma assistência para mais um gol de cabeça de Eduardo. 2-1 Botafogo no estádio Nilton Santos. Pelo menos o Botafogo ganhou na disposição, ganhou na base da garra, se não foi tão organizado. E ganhou também com a bola aérea ofensiva, que é um ponto forte do Glorioso, e na qualidade individual dos jogadores. Se em alguns momentos os jogadores tomaram decisões equivocadas, em outros momentos os jogadores do Botafogo acertaram, como o cruzamento do Eduardo para o Tiquinho, o cruzamento do Cuesta para o próprio Eduardo. Tô fazendo um vídeo aqui no calor da partida. Esse copo aqui, galera, não é meu, só bebo refrigerante e água. Seguimos então. Depois vou falar sobre parte tática, vou falar sobre desenvolvimento, sobre as brechas que o Botafogo deu, sobre as brechas que o Glorioso não aproveitou. Gostei da entrada do Luiz Henrique explorando espaço, mas faltou a ele aquela conclusão melhor das jogadas. Gostei do Matias Segovia, um jogador que pensa, é habilidoso, é rápido, mas também ajudou o Botafogo a construir jogadas. O técnico Luiz Castro também promoveu a entrada do outro Segovia, o Luiz, na lateral esquerda, e assim passou o Daniel Borges para a direita, tirando de Plácido. O Botafogo terminou o jogo com o Lucas Perry no gol, o Daniel Borges na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga, e o Segovia, o Luiz Segovia, na lateral esquerda. No meio-campo, Danilo Barbosa, Lucas Fernandes e Eduardo. Na ponta direita, o Matias Segovia, como centroavante, o Tiquinho Soares, e na ponta esquerda, o Luiz Henrique. Foi o suficiente para vencer um São Paulo fraco tecnicamente. Pessoal, eu tenho muito tempo de arquibancada, vou aos estádios desde 1991,
e fui ao primeiro jogo contra o São Paulo em 1993, se bem me lembro, logo depois da conquista da Copa Conmebol pelo Botafogo. Vou nem falar o placar, que não foi legal pra gente, o time estava, vamos dizer assim, comemorando ainda o título internacional. E vi muitos jogos do Botafogo contra o São Paulo. No Morumbi eu vi ano passado nossa vitória por 1-0. No Newton Santos, muitos jogos. Também no Maracanã. Vi o Botafogo ganhar, vi o Botafogo perder. Mas confesso que em 30 anos de confronto nas arquibancadas, vendo jogos contra o São Paulo, foi o pior São Paulo que eu vi. E ainda bem que o Botafogo venceu, mesmo não jogando tão bem. Precisamos melhorar muito. Por fim, é comemorar a vitória do Glorioso. O time tem que descansar amanhã. Pensar já em treinar muito na segunda-feira, na terça, descansar na quarta, e na quinta tem confronto pela Sul-Americana no mesmo estádio Newton Santos contra a Universidade César Vallejo do Peru, time treinado pelo Louco Abreu. A Universidade César Vallejo perdeu o primeiro jogo no Peru para a LDU por 2-1. O Botafogo empatou o primeiro jogo no Chile contra o Magallanes, 2-2. Então a nossa vitória é fundamental. Ainda bem que o John Textor estava no estádio Newton Santos, o Tairo Arruda também, e eles puderam ver como ficaria o ambiente do Newton Santos com as ações tomadas antes da estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Felizmente, reunião com as torcidas e o povo alvinegro vai poder fazer muito mais bonito daqui para frente, já a partir do jogo de quinta-feira. Quem veio aqui foi bem, apoiou bastante, mas é claro que um ambiente com ingresso mais barato, com a presença dos materiais e com todo mundo num só objetivo, fica muito mais bonito. Quem esteve aqui estava num só objetivo, tanto que apoiou até o fim. Mas nós podemos bem mais, eu acredito, no Botafogo. Lembrando que a vitória é fundamental e muita coisa precisa ser observada para frente. Mas sobre isso, falo num outro conteúdo. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui! No jogo aéreo, cobrança na marca do pênalti, gol! Tiquinho também. Gol confirmado, entrou no gás o baixinho. Luiz Segovia, Danilo Barbosa, Vitor Cuesta. Lá vem Botafogo com todo mundo. Cuesta no cruzamento, toque de cabeça. Gol!